Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos falar de vetores e demonstração de propriedades geométricas. Vamos nessa? Bom, primeiramente, pessoal, antes de nós entrarmos no assunto da nossa aula, vamos relembrar alguns conceitos importantes que nós vamos utilizar nessa aula. Bom, primeiro, se o U é alfa V, ou seja, se o U é um múltiplo de V, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que U e V têm a mesma direção, ou em outras palavras, nós podemos falar o quê? Que U e V são paralelos. Posso afirmar também que o U tem comprimento módulo de alfa vezes o comprimento de V. Ou seja, se o U for 2V, nós sabemos o quê? Que o comprimento do U vai ser 2 vezes o do V. Se o U for igual a menos 2V, então nós sabemos que o U vai ter 2 vezes o comprimento de V, porque aí esse menos 2 em módulo dá 2, ok? E o U vai ter o mesmo sentido de V se o alfa for maior do que zero, e o U vai ter sentido contrário de V se o A for menor do que zero. Bom, então esse é o primeiro conceito importante que nós vamos utilizar. Bom, A mais B, o vetor AB somado com o vetor BC, é o mesmo que o vetor AC. Lembrando que quando nós temos que o ponto final do primeiro vetor é igual ao ponto inicial do segundo vetor, então nós sabemos o quê? Que a soma resulta do ponto inicial do primeiro ao ponto final do segundo. Então por isso que A mais AB mais o BC dá o AC. Bom, sabemos também, outra propriedade importante, que a norma de U elevado ao quadrado é a mesma coisa de nós fazermos o quê? O produto escalar de U por U. Ou seja, então U escalar com U é o mesmo que a norma de U ao quadrado. E U e V são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre U e V for igual a zero. E a última propriedade que nós temos que relembrar é o quê? Que U escalar com V mais W é o mesmo que U escalar com V mais U produto escalar com W. Ou seja, posso fazer o quê? A distributiva de um vetor quando eu tenho o produto escalar com uma soma, ok? Então esses conceitos são os que a gente vai utilizar para nossa aula de hoje. E o que eu quero dizer com vetores na demonstração de propriedades geométricas? Bom, pessoal, sabe aquelas propriedades que geralmente você vê em geometria plana? Tá? A gente vai utilizar vetores para provar. Uma dessas propriedades é o quê? Que o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo às bases e sua medida é a média aritmética das medidas das bases. Nossa, professor, confusão. Então vamos lá, vamos entender. Ó, eu tenho aqui um trapézio. Lembrando que um trapézio, né? Eu tenho dois lados que são paralelos e os outros dois não são paralelos entre si, ok? Bom, agora, o que nós temos aqui? Então ele está falando assim, ó, o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos. Então vamos lá, ó. Então eu tenho aqui o meu segmento CA e o segmento DB são os lados não paralelos. Então os pontos médios desses lados, então no meu caso aqui E e F, tá? E eu tenho o segmento que liga E e F, que é esse segmento vermelho. Então ele está falando assim, ó, que esse segmento EF, ele é paralelo às bases, ou seja, então o EF é paralelo a CD e ele é paralelo também ao segmento AB. E sua medida é a média aritmética das medidas das bases. Então, o que ele está falando? Está falando que se eu pegar o comprimento do CD, o comprimento do AB, somar e dividir por 2, vai dar exatamente o comprimento do EF, ok? Bom, e como nós vamos provar isso? Bom, para a gente provar isso, nós vamos usar vetores. Como que a gente sabe que um vetor é paralelo ao outro? Para a gente ver que um vetor é paralelo ao outro, nós temos que mostrar o quê? Que um é múltiplo do outro, né? Que foi o que a gente comentou agora há pouco. Então, se eu quero mostrar que EF é paralelo a CD, então vou utilizar o quê? Eu tenho que chegar aqui. O EF, o vetor EF, ele é um lambda vetor CD. Do mesmo jeito, eu quero mostrar que o EF, ele é paralelo ao vetor AB. Então, nós temos o quê? Eu tenho que mostrar, então, que o vetor EF é igual a um delta vetor AB. E por último, eu tenho que mostrar o quê? Que o comprimento desse EF, ele é igual ao quê? Ele é igual à média aritmética do comprimento desse segmento com esse segmento. Bom, como que nós vamos mostrar isso? Bom, aí nós temos que utilizar o quê? Qualquer vetor com o mesmo comprimento, sentido e direção
é o vetor, independente em qual lugar que esteja do espaço ou do plano, né? Então, considere o vetor CD, ó. Pega esse vetor CD aqui, ok? E coloca ele com início aqui no B. Então, vai vir um vetor aqui, certo? A hora que eu fizer a soma dos dois vetores, vai dar o vetor AC, que vai estar com o final aqui onde está o mouse, ok? Bom, esse vetor aqui, para somar esse vetor, como eles são paralelos, pessoal, a soma deles é exatamente o quê? Do ponto A, é a distância do ponto A ao ponto D. Logo, o que eu posso garantir? Eu posso garantir o quê? Que se eu quero mostrar que o EF tem metade da medida da soma das bases, o que vai acontecer? Basta eu mostrar, então, que o vetor EF é igual a metade da soma do vetor AB mais o vetor CD, ok? Então, basta mostrar isso. Então, nós temos que mostrar essas três condições, ok? E como nós vamos mostrar isso? Vamos lá. Bom, primeira observação. O EF, que é o que a gente quer encontrar, né? A gente sabe o quê? A gente sabe que ele é a soma do EC, do CD e também do DF, que nem está aqui, ó. Só observar o quê? Que eu tenho ponto final de um vetor com ponto inicial do outro. Então, ó, se eu fizer EC com CD mais DF, o resultado vai ser o EF. Então, eu sei que o EF é igual a EC mais CD mais DF. Também sei o quê? Também sei que o EF eu posso fazer a mesma coisa do outro lado, que é EA mais AB mais BF, ok? Agora, somando essas duas equações, então nós vamos ter o quê? Que 2EF é igual a EC mais CD mais DF mais EA mais AB mais BF. Agora, pessoal, observem aqui comigo. O E não é ponto médio do segmento AC? Então, se ele é ponto médio do segmento AC, eu sei o quê? Que a medida AE é igual à medida do vetor EC, ok? Do mesmo jeito, se o F é ponto médio do vetor BD, então eu sei que o BF é igual ao FD, ok? Bom, mas eu vou falar mais do que isso. Eu tenho o quê? Eu tenho que o EC, observe o vetor EC, ele é igual a quê? A menos EA. Por que menos EA? Bom, eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção, porque eles estão sobre o mesmo segmento, porém os sentidos são contrários. Então eu tenho, ó, EC vai de baixo para cima, enquanto o EA vai de cima para baixo, não é? Então eles são sentidos o quê? Diferentes, são sentidos opostos. Então a gente pode garantir o quê? Que o EC é igual a menos EA. Pelo mesmo motivo, eu posso garantir que o DF, né, é igual a quê? A menos BF, ok? Agora, eu vou vir aqui nessa equação e vou substituir. Então, eu tenho o quê? Ó, 2EF, aí o EC é menos EA, aí CD, o DF é menos BF, aí vai dar EA, EA, AB e BF. Agora, observem, eu tenho o menos EA e o mais EA. Toda vez que eu somo vetores opostos, o resultado dá o quê? Dá o vetor nulo. E somar vetor nulo é a mesma coisa que não alterar sua soma, né? Mesma coisa, ó, menos BF com mais BF também dá o quê? Vetor nulo. Logo vai ficar o que a minha equação? Que 2EF é igual a CD mais o vetor AB. Bom, se 2EF é igual ao vetor CD mais o vetor AB, então eu tenho o quê? Que o vetor EF tem a metade do comprimento de AB mais o CD. Ou seja, acabamos de mostrar o quê? Que o comprimento do EF é exatamente o quê? A metade, é a média aritmética do comprimento das bases. Agora, o que falta mostrar? Falta mostrar que o EF ele é paralelo ao CD e paralelo ao AB. Bom, só que tem um detalhe, né? Quando nós estamos no trapézio, a gente sabe o quê? A gente sabe que o AB ele é paralelo ao CD, não é? No caso da nossa figura que nós estamos tomando. Então, o AB é paralelo ao CD. Se o AB é paralelo ao CD, a gente tem o que então? Que o AB é um A vezes o CD, ok? Bom, e substituindo na nossa equação que nós acabamos de chegar, que o EF é meio de AB mais CD, o que nós vamos chegar então? Que o EF é meio, então o AB é ACD mais CD, ok? Agora, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, colocando o CD em evidência, nós vamos ter o quê? Que o EF é igual a meio
A mais 1 vezes o CD. Bom, aqui é número, aqui também é número, então é a mesma coisa de falar o quê? Que o EF é igual a A mais 1 sobre 2 CD. O que eu acabei de mostrar? Que o vetor EF ele é paralelo ao vetor CD, ou seja, o segmento EF é paralelo ao segmento CD. Bom, e agora? Como que a gente vai mostrar que o AB ele é paralelo, o EF é paralelo ao AB? Da mesma forma, pessoal. Basta você colocar o quê? Que aqui o CD, ele é igual ao quê? Por exemplo, a um BCD, um BAB, ok? E aí desenvolver as mesmas contas. Então eu deixo para vocês como exercício, ok? Bom, um novo exemplo. O outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é o Teorema de Pitágoras. Lembra? Sempre foi assumido que o quê? Que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Só que nunca ninguém provou isso para vocês, concorda? Então, como que a gente pode provar? A gente também pode provar o quê? Usando o quê? Usando vetores. Como que a gente pode fazer isso? Então, como que eu reescrevo essa afirmação usando vetores? Bom, então fala, ó, o quadrado do comprimento da hipotenusa. Como nós estamos falando de comprimento agora, né? Nós, além de falar, nós podemos falar de múltiplo, mas múltiplo aqui não ajuda a gente. Então, a gente vai falar de norma agora, tá bom? Então, o quadrado do comprimento da hipotenusa. Bom, a minha hipotenusa é o vetor o quê? Por exemplo, CA, ok? Bom, então o comprimento dele é a norma do vetor CA. Como eu quero o quadrado, então fica o quê? A norma do comprimento, a norma ao quadrado de CA tem que ser igual a norma de CB ao quadrado mais a norma de BA ao quadrado. Então é essa afirmação aqui que eu quero mostrar, ok? Se eu conseguir mostrar isso daqui, eu estou mostrando que é válido o Teorema de Pitágoras, ok? Então vamos lá. Bom, vou começar o quê? Vou começar resolvendo desse lado da equação. E vou chegar que equivale a isso daqui, ok, pessoal? Então vamos lá. Eu sei o quê? Que a norma de CA ao quadrado, a gente viu lá nos conceitos preliminares que é o quê? É a mesma coisa de fazer o produto escalar, né? Entre CA e CA. Bom, só que tem um detalhe. O CA, a gente pode escrever ele como sendo o quê? CB mais o BA. Então, eu tenho que CA é igual a CB mais BA. Bom, então agora eu vou substituir na nossa primeira equação. Então, eu tenho o quê? Que norma de CA ao quadrado é a mesma coisa de CB mais BA, produto escalar com CB mais BA. Bom, a gente viu que vale o quê? Que vale a distributivo em produto escalar. Então, nós vamos chegar em quê? Nós vamos chegar em CB escalar com CB, CB mais, né? CB escalar com BA, mais BA escalar com CB, mais BA escalar com BA. Ok? Agora vamos lá. Então eu tenho que norma de CA ao quadrado é o quê? Bom, CB escalar com CB é o quê, pessoal? É a mesma coisa que a norma de CB ao quadrado. Ok? Agora, CB escalar com BA. Ó, CB tá aqui e o BA tá aqui. Eles não são vetores perpendiculares? Se eles são vetores perpendiculares, porque o ângulo é de 90 graus, o que a gente pode falar? A gente sabe então que toda vez que a gente faz produto escalar entre vetores que são perpendiculares, o resultado dá zero. Então, CB escalar com BA, o resultado dá zero. Aqui, BA escalar com CB. BA escalar com CB é a mesma coisa, né? É o mesmo que esse daqui. Ou seja, eles também são perpendiculares. Se eles também são perpendiculares, o resultado também dá zero. E aqui agora, BA escalar com BA, nós temos o quê? BA escalar com BA, já que é BA escalar com o próprio BA, vai dar norma de BA ao quadrado. Logo, nós temos o quê? Nós temos que norma de CA ao quadrado é a mesma coisa que a norma de CB ao quadrado mais a norma de BA ao quadrado, que a gente queria demonstrar, ok? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no canal, compartilhar o canal, dê joia no nosso vídeo também. E não se esqueça, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.